Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa análisezinha aqui de Satanás não existe, o diabo não existe. É a playlist que eu tenho, tá? Eu tô analisando todos os versículos, mas eventualmente eu vou postar vídeos de outras playlists também, tá pessoal? Aqui em Zacarias 3 tem um diabo aqui, né? Satanás. E algumas pessoas acreditam que realmente aqui o profeta está falando disso. Zacarias 3:1. Ele me fez ver Josué, sumo sacerdote, que estava de pé diante do anjo do Senhor, e Satã, que estava de pé à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satã: que Deus te reprima, Satã, reprima-te Deus, que elegeu Jerusalém. Este não é por acaso um tição tirado do fogo? Tá vendo, amadinha, aqui ó, tem Satanás aqui em Zacarias, sim, tá vendo? Tem Satanás no Velho Testamento, pegamos você, amadinho. Será que tem, pessoal? Vamos analisar. Quem é o personagem aqui que o profeta está vendo aqui? É Josué. Ainda que haja divergências, tá? Que alguns acham que pode ser Zorobabel. Porque tem um capítulo de Zacarias que eles trocam o nome de Zorobabel por Josué, os escribas, tá? Não é esse. Então eu vou trabalhar aqui com a hipótese de que seja Josué mesmo. E o que Josué era? Ele era o sumo sacerdote. Lembrando que aqui é do retorno da Babilônia, tá pessoal? Da época já do segundo templo. O sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote faz? Ele cuida do templo. Correto. Aí quem que está do lado dele para acusar ele? Satanás. É o tio Lulu, pessoal. Agora, nós já explicamos aqui para vocês, desde o primeiro vídeo, que Satanás não é um ser. Eu até usei a palavra gay como exemplo. Se alguém pegar qualquer documento em inglês do século passado que tiver a palavra gay, para quem não entendeu, eu estou falando gay mesmo aqui, ó, gay, não tem ligação nenhuma com homossexual. Porque gay era alegre, feliz. Tinha até um gibi para as crianças chamado Gay HQ, né? Que era um gibi para crianças que não tinha nada a ver com homossexuais. Tinha a bomba lá, que era Enola Gay. Tem nomes próprios no inglês com gay, sabia? Gay, gayer. Até hoje tem. Então gay não tinha nada a ver com homossexual. Então Satanás também. Na época que o profeta está escrito, não tinha nada a ver com ser metafísico ou espiritual. Nós falamos que eram o inimigo, um adversário, um opositor ou um acusador. Ó, quem acusa. E o que o anjo está fazendo aqui em Zacarias? O anjo está acusando o sumo sacerdote Josué. Aqui, ó. E Satanás estava à sua direita para acusar. Então ele está fazendo uma acusação. Quer dizer que é um ser espiritual? Não. É só uma acusação ao sumo sacerdote. E quem que estava acusando o sumo sacerdote aqui, pessoal? Está na própria Bíblia. Só que em outro livro da Bíblia. Só lembrando aqui para citar, aqui, tudo isso daqui, ó, é quando os judeus retornam da Babilônia, tá? Isso também em exegese é importante, saber quando escreveu. Da Babilônia. Então Josué é o primeiro sumo sacerdote quando eles retornam da Babilônia, tá? Eles foram levados cativos, a diáspora e tal, depois eles retornam. Agora, quem então estava acusando o sumo sacerdote Josué, pessoal? Tá aqui na Bíblia. Deixa eu achar aqui, é um livrinho pequeno. É um livrinho chato de achar. Aqui, Esdra. Esdra, para quem não sabe, quando os judeus retornam da Babilônia, Ciro permite que eles reconstruam a cidade. E por consequência, o templo também ia ser reconstruído, junto com a cidade. Aí o que acontece aqui no capítulo 4? Vamos ler juntos. Mas quando os inimigos de Judá e de Benjamim, por que Judá e Benjamim? Porque eram as duas tribos que era a maioria que retornaram da Babilônia. Judá e Benjamim, depois ficou tudo chamado de judeus. E a partir daí que os judeus são chamados de judeus, porque a tribo de Judá era a que tinha a maioria, e todo mundo estava habitando no reino do sul, que era o reino de Judá. Então é quase um gentílico, todo mundo passou a ser judeu, tá? Quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os repatriados, que voltaram do exílio, estavam construindo um santuário para Deus, opa! O que eles estavam construindo aqui, os judeus, ó? Um santuário, um templo, ó. E quem que estava sabendo disso? Os inimigos dos judeus, Israel e Benjamim. Vamos chamar judeus, tá? Que fica mais fácil. Estavam construindo um santuário para Deus, o Deus de Israel. Vieram ao encontro de Zorobabel e de Josué. Isso aqui não tem no grego, tá, pessoal? Talvez algumas bíblias não tenham. Mas os samaritanos, quando souberam que eles estavam construindo um templo para Deus,
Eles vieram ao encontro de Zorobabel e de Josué. E dos chefes da família disseram-lhes: queremos colaborar convosco na construção, pois como vós, buscamos o vosso Deus e lhe oferecemos sacrifícios desde o tempo de Azaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Zorobabel, Josué e os outros chefes de família lhe responderam: não é conveniente que nós e vós construamos juntos um templo do nosso Deus. Cabe unicamente a nós construí-lo para Deus, o Deus de Israel, como o preservou Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra se pôs a desencorajar o povo de Judá e atemorizá-lo, para que não construísse mais. Subornaram contra eles conselheiros para frustrar o seu projeto. Eles estavam tentando atrapalhar a construção do templo durante todo o tempo de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Sob o reinado de Xerxes, no começo de seu reinado, eles escreveram uma carta de acusação. Os samaritanos escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Escreveram lá para o Xerxes, o rei da Pérsia. Então quem que estava acusando, pessoal? Primeiro, Josué. A própria Bíblia de Jerusalém comenta que Josué representa o povo de Israel. Vamos voltar aqui para Zacarias agora. Zacarias 3. Zacarias 3. Aqui, Josué representa o povo judeu. Por que Josué representa o povo judeu? Porque ele fala assim, pro diabo, não é esse um tição tirado do fogo? O que significa essa expressão? Tição tirado do fogo. É alguém que foi purificado dos seus pecados. Quer dizer que o povo foi para a Babilônia, lá eles foram purificados e retornaram. Porque quando você vai purificar um metal como o ouro, por exemplo, você passa o ouro várias vezes pelo fogo, até porque o ouro, para ser derretido, tem que ter uma temperatura muito alta, então o ouro não derrete. Mas quando você passa ele várias vezes pelo fogo, as impurezas do ouro são consumidas pelo fogo. Aí o ouro fica puro, purificado. Então foi isso que Deus falou que ia fazer com o seu povo. Eu vos purificarei como quem purifica prata. Eles foram para a Babilônia, sofreram, mas para queimar todas as impurezas, então eles voltaram purificados. Então Israel, que aqui é representado na figura de Josué, é o tição tirado do fogo. Isso aqui é metafórico. Josué, de pé diante do anjo, estava vestido com roupas sujas. Deixa eu ver se a Bíblia comenta aqui alguma coisa. Sinal de luto, roupa suja. Seja por um morto, seja por ocasião de uma catástrofe nacional. O luto implica, então, o reconhecimento do pecado. Aqui o luto nacional, que dura desde 587, terminará. Então é de um povo que ele está falando. Então Josué aqui, que representa um povo. Aqui, tem mais aqui, tirai dele as roupas sujas. Depois disso ele vê: eu tirei de ti o teu pecado, e será vestido com vestes suntuosas. E ele retomou: seja colocada sobre sua cabeça uma tiara limpa. Eles colocaram a cabeça uma tiara limpa e o revestiram de vestes. Então o anjo do Senhor fez Josué a declaração: se andares pelo meu caminho e guardares os meus preceitos, então tu governarás a minha casa, administrar os meus pátios, que seria o templo, e eu te darei acesso entre os que estão aqui de pé. Então ele usa Josué para simbolizar, ou para representar um povo que foi para o exílio, e um povo que foi purificado. Então aqui quem está acusando Josué, que ele usa o termo Satanás, não é um ser espiritual, eram os samaritanos. Porque quando Josué volta lá com Zorobabel, que nem nós vimos ali em Esdras, e eles vão reconstruir o templo, os samaritanos pedem para ajudar. Os judeus dizem que não é conveniente. Aqui que os samaritanos fazem? Eles começam a escrever cartas de acusação para o rei da Pérsia, tanto o rei Ciro quanto o rei Dário. O que o rei Ciro faz? Ele proíbe a construção do templo. Ele fala: não vai mais construir o templo, porque os samaritanos estão acusando vocês não vão construir o templo. Aí quando chega na época de Xerxes autoriza de novo que eles construam o templo, conforme diz a Bíblia. Então o Satanás, aqui em Zacarias, eram os samaritanos que estavam acusando os judeus e o sacerdote Josué de mentiras, porque eles não deixaram eles ajudar a construir o templo. Esse é o Satanás. Tem algum ser espiritual aqui no texto, pessoal? Não. A linguagem de Zacarias é profética, é metafórica, não é literal. Zacarias vê 4 cavalos, por exemplo, cada um de uma cor. É literal? Não. São só metáforas de coisas que estão acontecendo.
Então, como Zacarias estava aqui junto, e Zacarias também é mencionado em Esdra, tá? Esdra menciona o profeta Zacarias, ele tem essa visão. Ele vê que Josué ia ter um obstáculo para reconstruir o templo, que eram Satanás, que eram os samaritanos, queriam acusar Josué, mas o anjo do Senhor ia interceder por ele, ou seja, chega um determinado rei da Pérsia, que ignora essas acusações, vê que é mentira. Esse seria o anjo do Senhor aqui no texto, tá? É só uma metáfora. E ele fala, pode reconstruir o templo, eu autorizo. Simples, né, pessoal? Mas as pessoas pegam uma passagem, isolam um versículo e conseguem ver um ser espiritual aqui. Só uma última pergunta, o que o diabo está fazendo diante de Deus, hein? O diabo e o anjo do Senhor, ele não é o arqui-inimigo de Deus? Ele não foi expulso do céu? É engraçado, né, que várias passagens da Bíblia dá a impressão que ele está diante de Deus. Vocês já notaram isso? Quer dizer, ele é o arqui-inimigo de Deus, o anjo do Senhor não agride ele, não mata ele, apenas reprime ele, que nem lá em Judas, que fala que, na epístola de Judas, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas ela fala que o anjo de Deus, quando disputava com o diabo o corpo de Moisés, ele não ousou reprimi-lo, como se o diabo fosse intocável, né? Ele só dizia, Deus te reprima, Deus te reprima. Engraçado, né? Ninguém tem coragem de bater de frente com esse ser Satanás, né? É porque não é um ser, pessoal. Aqui é só um termo que significa adversário, inimigo, opositor ou acusador. Lá em Apocalipse ele fala, caiu o acusador dos nossos irmãos. Geralmente se refere a um povo que está acusando os judeus de algo. Mas eu vou chegar lá também em Apocalipse, tá? Eu já fiz um vídeo explicando quem é o dragão, mas uma hora eu vou chegar lá também sobre esse versículo. Mas aqui, ó, o Satanás que estava acusando o sumo sacerdote Josué, que representa o povo judeu, eram os samaritanos. É só vocês lerem o livro de Esdras. Simples, né, galerinha? Então tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like, ativa o sininho, se inscreve aí no canal. Eu tenho listas de aviso agora, WhatsApp, Telegram, tá aqui na descrição, tá bom? Comenta também o que vocês acharam, que vai ser muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.